amigos, vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Uma canção muito antiga que nós cantávamos e os irmãos devem se lembrar, dizia assim: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. E a canção continua dizendo: de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Vamos fazer isso? Vamos pensar em Cristo, o nosso Rei Jesus e Senhor, porque é por causa dele que nós estamos reunidos aqui neste momento. Um bom culto a todos. Vamos ler hoje a palavra de Deus que está em Salmos 103, alguns versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que Deus é esse, né, irmãos? Maravilhoso, grandioso, poderoso, tudo obedece à sua palavra e Ele é tão misericordioso, sempre nos ouve, sempre nos abençoa. Todas as bênçãos maravilhosas vêm do Senhor. Esse é o nosso Deus. Vamos louvar, vamos engrandecê-lo sempre. E agora vamos orar. Deus e Pai, obrigada por este dia, obrigado que dormimos e acordamos bem. Te agradecemos por tudo, Senhor, todas as tuas bênçãos. Louvado seja teu nome, porque o Senhor renova as nossas forças, o Senhor nos dá alegria, saúde para trabalharmos.
e que tudo possamos fazer para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos nós, cada um de acordo com a sua necessidade. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, queimando as celestial morada, onde não há dor nem sofrer, porque só vista caminhada é que verei meu Salvador, quando o rio atravessar e chegar àquele lar. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vislumbro além douradas as claras que buscando estou. Queridos, de naquela pátria me esperar, quando o rio atravessar e chegar àquele lar. Em breve me libertarei de cada mágoa e provação, receberei meu galardão, de pura enfim descansarei. Verei Jesus, meu Salvador, que derramou por mim seu sangue, quando o rio atravessar e chegar àquele lar. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus continue abençoando suas vidas. Nesta noite, o tema do nosso estudo será leite ou alimento sólido. Na carta enviada aos Efésios pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: o que preferimos? Leite ou alimento sólido? Qual mais nutritivo? Qual a diferença entre ambos? A pirâmide alimentar separa os alimentos em energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. Esses alimentos, eles devem ser consumidos em ordem decrescente, a partir da base da pirâmide. Ou seja, nós devemos consumir, primeiro, em maior quantidade, os energéticos. Quais são esses alimentos? São aqueles responsáveis por gerar energia para o trabalho do corpo. São as farinhas, massas, batata e outros, os cereais e os óleos vegetais. Seguidos dos reguladores, que são aqueles que regulam o funcionamento dos órgãos. São as frutas, as verduras, os legumes. Seguindo dos construtores, alimentos que ajudam a formação, o crescimento e a construção dos tecidos. As proteínas,
e o leite fazem parte desse grupo. E por último, lá no topo da pirâmide, nós temos os energéticos extras, esses de consumo limitado, que são as gorduras, os óleos e os açúcares. Leite materno, crianças fortes. É o título de um artigo de revista sobre saúde, que traz orientação às mães sobre a necessidade de amamentar seu recém-nascido. O aleitamento materno, ele preenche as necessidades orgânicas do bebê. Ele contém proteínas, imunoglobinas e substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos de vários grupos, dos construtores, dos energéticos e dos reguladores. A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que construirão seu corpo, dando-lhe energia e regulando as funções orgânicas. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, doces e leite também. O escritor da carta aos Hebreus, ele viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Estes cristãos são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidas que necessitam de leite, não suportando ainda alimentos sólidos, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. Eles não têm progredido na fé. Como são os cristãos que se alimentam de leite? São diferentes os que fazem uso do alimento sólido? Nós vamos ver então o primeiro tópico: resultado de uma dieta somente com leite. Ela gera o quê? Primeiro, indisposição espiritual. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, a parte B, diz assim: vos tendes tornado tardios em ouvir. A Epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a vida cristã. Tardios em ouvir. No grego, a expressão significa preguiçoso, lento, descuidado. Nesse versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos para com as coisas espirituais, ou seja, eles custavam a entender e praticar o que ouviam da palavra. Tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual. Era isso que o escritor dos Hebreus estava detectando naqueles cristãos da sua época. Indisposição do espírito para receber, para compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Então, o resultado de uma dieta somente com leite, ela implica em indisposição espiritual, mas ela também gera insuficiência no crescimento. Lá, a parte A do versículo 12 do capítulo 5 aos Hebreus, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres. A carta ela foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo, o suficiente para terem crescido. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizado e progresso na vida cristã, mas isso não aconteceu.
Eles até poderiam ser professores de Bíblia, entretanto, continuavam sendo primários, crianças no conhecimento, na percepção das coisas de Deus e prática dessas verdades. Então, uma dieta somente com leite, além de gerar indisposição espiritual, gera insuficiência no crescimento e também gera inexperiência na palavra. Se não vejamos a parte A do versículo 13 do capítulo 5 aos Hebreus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Os hebreus não haviam progredido no conhecimento da palavra. Eram bebês espirituais, cujo desenvolvimento foi tolhido, porque eles recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. O leite é nutriente para a criança, mas aqueles crentes, não sendo crianças, eram incapazes de receber alimento sólido e, com isso, se tornaram sem habilidade nas Escrituras. Não sabiam colocar em prática, na vida diária, o que aprendiam na Bíblia. Não tinham destreza no manejo da palavra de Deus, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele aconselhou Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas também essa dieta, ela gera infantilidade espiritual. Versículo 13 do capítulo 5 aos Hebreus diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Crente criança é crente maturo. Vamos ver as características do crente bebê. Primeiro, incapacidade em se aprofundar na doutrina. Podemos usar o texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Ou seja, consegue apenas entender as verdades mais simples. O leite, como está lá no versículo 2 de 1 Coríntios 3. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Outra característica do crente bebê: instabilidade na fé. É levado pelos ventos de doutrinas. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Outra característica do crente bebê: desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Também um temperamento sensível e egoísta. Ofende-se facilmente e quer tudo a seu modo. E por último, poderíamos considerar como característica do crente bebê falta de frutificação. É apenas espectador e não participante na obra de Deus. Então, uma indisposição espiritual, um crescimento insuficiente, sem experiência na palavra, um infantil espiritual. Tem sintomas de fraqueza espiritual? Se tem, mudemos de dieta. Não somos mais recém-nascido espiritual, e a ordem agora é crescer. Vamos para o nosso segundo tópico: resultado de uma dieta com alimento sólido. Gera maturidade espiritual. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5 ainda, no versículo 14, a parte A: mas o alimento sólido é para os adultos. Na Bíblia, alimento sólido, bem como leite, são figuras de linguagem
usadas para facilitar o entendimento. A palavra leite indica os ensinamentos básicos, os rudimentos da fé. O alimento sólido indica os ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus. Indica o discernimento das verdades espirituais. A maturidade espiritual requer um crescimento com disciplina, com esforço consciente e constante. Devemos buscar essa maturidade através da santificação, do crescimento no conhecimento da palavra de Deus, pela prática do amor, da participação da igreja local no serviço cristão, e lembrar dessa prática do amor, que é o vínculo da perfeição, como Paulo ressalta em Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Mas o resultado de uma dieta com alimento sólido não somente gera maturidade espiritual, mas também experiência. O texto de Hebreus 5, versículo 14, a parte B, poderíamos dizer assim, diz assim: para aqueles que pela prática. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Na busca pela maturidade cristã, a obediência é questão de suma importância. É a prática da palavra de Deus que nos conduzirá à maturidade. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida vão se fortalecendo e assim fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. Lembram do texto de Mateus, capítulo 7, 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mais um resultado de uma dieta com alimento sólido. Não somente maturidade espiritual, não somente experiência, mas também discernimento. A parte última do versículo 14 de Hebreus 5 diz: tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que nos leva à maturidade cristã é o anseio pela santidade. É a consciência sensível que deseja discernir entre o bem e o mal. É o coração que busca o conhecimento e a prática da vontade de Deus. O que é discernimento? É a capacidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, à luz das trevas. Discernir é tirar o cerne. O que é o cerne? O cerne é a essência, é o núcleo, é o âmago, a parte central. Hebreus 5,14 deixa claro que o propósito principal do discernimento é fazer distinção entre o bem e o mal. E, claro, escolher o bem. Entre o discernir o bem e o mal, é preciso que estar com os sentidos bem exercitados para poder discernir entre a boa doutrina e a má doutrina. Há muitos lobos que se passam por ovelhas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 e 14, nós temos esse texto: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás
se transfigura em anjo de luz. Se temos desejo ardente de santidade, se procuramos a obediência, se lemos, se estudamos e meditamos em toda a palavra de Deus, somos um crente maduro. Portanto, continuemos na mesma dieta. Esta dieta com alimento sólido. Concordamos com o ditado popular: você é o que come? Na vida espiritual, isso é uma verdade importante. Para ficar espiritualmente saudável, é necessário cuidar bem da alimentação. O nosso crescimento depende do nosso desejo pelo alimento sólido encontrado nas Escrituras Sagradas. Portanto, crescemos em todos os aspectos da vida e em todas as boas coisas. Qual é a nossa preferência, então? O leite ou o alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Um dos perigos da vida cristã é nos tornarmos tardio em ouvir. No Novo Testamento, o leite é o símbolo dos ensinamentos básicos, os rudimentos da fé, e para os membros da igreja indica imaturidade espiritual. O crente criança é imaturo, tem a vida espiritual caracterizada pelo comportamento infantil. Alimento sólido é símbolo dos ensinamentos mais profundos das Escrituras Sagradas e indica discernimento das verdades espirituais. O crente adulto é capaz de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a boa doutrina e a má doutrina. Vamos meditar nisso? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor.
Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.